Tema de hoje, os fluidos. Nós sabemos da existência dos espíritos e a possibilidade de agirem sobre a matéria. Nós devemos conhecer como realizam isso. Por isso, nós utilizamos o livro A Gênese, capítulo 14. Fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Suas transformações geram inumeráveis variedades de corpos na natureza. Pode assumir dois estados básicos de eterização, são os fenômenos do mundo invisível, e materialização, que formam os fenômenos do mundo visível. Os fenômenos materiais estão relacionados à ciência. Já os fenômenos espirituais ou psíquicos se ligam à existência dos espíritos, por isso cabe ao espiritismo desvendá-los. Perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é a condensação do fluido cósmico em torno de um foco de inteligência ou alma. Corpo carnal é a condensação do fluido cósmico transformado em matéria tangível. Ambos, com origem no mesmo elemento primitivo, são matéria em estados diferentes. Sobre a formação do perispírito, Kardec afirma que os elementos que formam o perispírito variam conforme os mundos. Mudando de mundo, o espírito deve abandonar o seu perispírito e formar outro apropriado ao mundo onde vai habitar. A natureza do perispírito tem relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Espíritos superiores podem vir a mundos inferiores e até reencarnar neles. Eles tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para formar o corpo fluídico e também o corpo carnal. Como o nobre que se despe e veste trajes plebeus, mas continua nobre. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra é mais pesada e menos pura que as superiores. É a mistura de moléculas de diversas qualidades. O espírito forma seu perispírito das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido desses mundos. Atrai as moléculas que sua natureza pode assimilar. Esta é a constituição íntima do perispírito, que não é idêntica em todos os espíritos, pelo contrário. Nenhum de nós terá o perispírito igual ao outro. O corpo se forma dos mesmos elementos e produz os mesmos efeitos, mas o perispírito se modifica com o progresso moral. É individual. Sobre o pensamento e intenção, Kardec explica que eles mobilizam os fluidos espirituais. São para o espírito o que as mãos são para o homem. Pensamento é o grande laboratório da vida espiritual. Organiza aparência, forma, coloração dos fluidos. As transformações podem resultar da intenção ou do pensamento inconsciente, quando ele forma alguma coisa, mas ainda não compreende que foi através do próprio pensamento que ele formou. Basta que o espírito pense para que se produza algo. Por isso, ele pode se apresentar com a aparência que quiser. Pode criar objetos que para ele são reais, mas são criações mentais, e nas comunicações mediúnicas nós temos diversos exemplos disso. Espíritos que afirmam estar portando bengalas, armas, chapéu, óculos, alguns deles afirmando que têm amputação dos membros e, conforme vão dialogando com o doutrinador, conseguem, através desta criação mental, ter a restituição do seu corpo perispiritual. Fluidos ficam impregnados por bons ou maus sentimentos que os fazem vibrar e modificarem-se. O pensamento do encarnado também atua sobre os fluidos espirituais, que transmite de espírito a espírito.
sobre as irradiações ou eflúvios. Quando são de boa qualidade, o corpo tem sensação salutar. Se é ruim, a sensação é penosa. Estes podem causar desordens físicas, consequentemente doenças. O local onde existem muitos maus espíritos é impregnado de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros do perispírito. O homem sente instintivamente e procura reuniões homogêneas e simpáticas, onde pode adquirir forças morais para recuperar as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento. Pensamento é emissão que gera perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, materiais. Por isso, o homem precisa equilibrar-se com as irradiações que recebe do exterior. Disse: um médico opera a cura do doente por meio de boas palavras. Segundo Kardec, é verdade absoluta, porque pensamentos bondosos trazem fluidos reparadores que atuam sobre o físico e o moral. Os fluidos se combinam pela semelhança de sua natureza. A incompatibilidade entre os bons e maus fluidos, como água e óleo. Assim, os maus espíritos vão para onde o mal os atrai. Iluminando o mal, eles se afastarão. Espíritos realmente bons nada têm a temer da influência dos maus. Sobre as curas, o fluido do perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito pode infiltrar num corpo doente uma parte da substância do seu perispírito. Ocorre a substituição de uma molécula doente por uma sã. Poder curativo depende da pureza do fluido e da intenção da cura. Há pessoas que curam instantaneamente pela vontade ou pela imposição das mãos. As variedades do magnetismo diferem pela intensidade e rapidez da ação. Nós podemos dizer que a ação magnética pode ser produzida de 3 formas. Magnetismo humano, quando o homem, o magnetizador, doa seus fluidos para o doente. Nós podemos utilizar o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, enquanto estava encarnado, já que foi um médico que almejava curar os seus doentes, deixando de lado toda a carência de bens materiais. Ele, na verdade, se doou o tempo todo em prol desta cura para os seus doentes. A vontade de curar fazia com que os fluidos emanassem dele. Magnetismo espiritual, quando o espírito doa fluidos para o encarnado. O exemplo são os fluidos do seu espírito protetor, que serve para curar ou acalmar o sofrimento, para promover sono ou então promover influência física ou moral. Mas também existe o magnetismo misto, que ocorre do espírito para o encarnado e deste para o doente, para outro encarnado, e nós podemos utilizar o exemplo do passe. No livro No Invisível, Leon Denis, no capítulo 15, nos explica que nós produzimos irradiações conforme a intensidade dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Ele explica que dor, prece e amor têm irradiações especiais. A vontade de aliviar ou curar fornece as propriedades curativas ao fluido. O remédio está em nós. Homens bons e sadios podem atuar sobre enfermos pela imposição das mãos, sopro ou objetos impregnados de sua energia, mas também através de gestos, como o passe.
Nós também podemos dizer que ocorre a automagnetização. É quando a pessoa trata a si mesma. Fé, intenção, prece e evocação dos poderes superiores envolvem magnetizador e enfermo. Unidos pelo pensamento e coração, a cura é mais intensa. Todos nós podemos impor as mãos e curar se temos amor aos semelhantes e desejo de aliviá-los. Lembrando que as mães podem se utilizar destes fluidos para aliviar o sofrimento de seus filhos. Quem mais do que a mãe os ama de todo o seu coração? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que o pensamento é passivo perante o sentimento que dá forma e natureza para o bem e o mal, convertendo-se em fluido vivificador ou mortífero. Nós decidimos o teor dos nossos pensamentos, se eles servirão para o nosso bem e o bem dos nossos semelhantes ou não. No livro A Gênese, capítulo 15, nós obtemos informações sobre as preciosas e maravilhosas curas do amado Mestre Jesus. Perda de sangue. Uma mulher há 12 anos sofria de hemorragia. Sofreu nas mãos dos médicos e gastou todos os seus haveres sem nenhum alívio. Ela ouviu falar de Jesus. Foi atrás dele com a multidão e dizia: se eu conseguir ao menos tocar suas vestes, ficarei curada. Ela o tocou e o fluxo cessou. Ela sentiu em seu corpo que estava curada. Jesus, conhecendo em si a virtude que dele saíra, se colocou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Vê que a multidão te aperta de todos os lados e pergunta: quem te tocou? Questionou um dos discípulos. A mulher, tomada de medo, lançou-se a seus pés e declarou toda a verdade. Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua enfermidade. Em Marcos 5. Ambos experimentaram a cura que se produziu pelo movimento fluídico. O ato não foi produzido pela vontade de Jesus, não houve magnetização ou imposição das mãos, bastou a irradiação fluídica normal. O fluido tem que atingir a matéria orgânica para repará-la. Pode ser dirigido pela vontade do doador ou atraído pela fé do doente. A fé é verdadeira força atrativa. Quem não a possui, opõe à corrente fluídica uma força repulsiva ou de inércia que paralisa a ação. Apresentando dois doentes com a mesma doença, um pode ser curado e o outro não. No caso do cego de Betsaida, trouxeram um cego e lhe pediram que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da cidade. Passou saliva em seus olhos, impôs as mãos e perguntou se via alguma coisa. Vejo andar homens que me parecem árvores. Jesus colocou de novo as mãos sobre seus olhos e ele começou a ver melhor. Ficou perfeitamente curado, via todas as coisas. Vai para a tua casa. Se entrar na cidade, não diga a ninguém o que aconteceu contigo. Em Marcos 8. É evidente o efeito magnético. A cura foi gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por efeito da ótica, os objetos parecem de tamanho exagerado. Mas nós ainda podemos falar sobre o paralítico. Em Cafarnaum, lhe apresentaram um paralítico deitado em seu leito. Jesus notou sua fé e disse:
Meu filho, tem confiança. Perdoados são os teus pecados. Alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus percebeu o que eles pensavam e perguntou: por que alimentam maus pensamentos em seus corações? É mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou levanta e anda, para que saibam que o Filho do Homem tem o poder de remitir os pecados na terra. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. O povo se encheu de temor e deu graças a Deus. Em Mateus 9. Os males e aflições da vida podem ser expiações do passado. Isso se explica pela pluralidade das existências. Nós sofremos na vida atual as faltas que cometemos no passado até pagar a dívida, porque as existências são solidárias umas com as outras. Teus pecados são perdoados. Pagou sua dívida. A fé que possui eliminou a enfermidade, por isso merece ficar livre dela. O mesmo que dizer ao encarcerado: teu crime está expiado e perdoado, pode sair da prisão. E é com isso que nós chegamos na reflexão de hoje. Muitos de nós passam por provas de enfermidades que são necessárias ao nosso adiantamento. Nós podemos nos curar. Nós dissemos que a cura está em nós. É tão importante a aceitação de nossas provas, pois em inúmeros casos elas foram escolhas da própria pessoa, enquanto fazia seus planos no mundo espiritual. Sermos gratos a Deus por tudo o que temos, por todos os recursos e possibilidades de tratamentos. Mas sem a elevação do pensamento, sem o positivismo, sem a prece, sem a evocação dos espíritos protetores para que o auxiliem, para que forneçam fluidos reparadores, a cura não seria possível. A pessoa deve estar aberta para a cura, deve permitir-se melhorar. As condições devem ser apropriadas para que a cura se instale em nós. Crer, ter fé é imprescindível para que a cura se instale em nós, para nos curarmos de males físicos, mentais e também das chagas morais. Porque para Deus, meus irmãos, não existe impossível. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que de alguma forma nossos estudos colaborem para a vossa evolução. Imensamente agradecida a Erasmo pelo trabalho edificante, pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça em nossa caminhada, que nós possamos ampliar esta fé que existe em nós. E se for pequenina do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos transpor as montanhas de dificuldade que existem em nossas vidas. Graças a Deus e ao amado Mestre Jesus.